Olá, paz do Senhor, que bom estar mais uma vez com você para meditar na palavra do Senhor, para mais um momento tirarmos uma porção da palavra de Deus para a minha e para a tua vida. É tão bom quando a gente pode estudar a palavra do Senhor, é tão bom quando nós estamos ligados com Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabemos que Deus é soberano, Ele é acima de tudo e de todas as coisas. Ele é o Deus criador, sustentador de todas as coisas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a origem das raças. Eu quero deixar com você o versículo bíblico de Tiago, capítulo 2, versículo 1, 9, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, e o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Que palavra forte, a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz a palavra de Deus, ele diz assim: meus irmãos, vocês têm fé em Deus, vocês creem em Deus, mas sem acepção de pessoas, sem fazer acepção de pessoas, porque quando você faz acepção de pessoas, você está cometendo pecado, você está errando, você está transgredindo a lei de Deus. Então, logo, eu fazer acepção de pessoas, eu estou pecando contra Deus. E Tiago falou: olha, não faça acepção de pessoas. Deus falou: meus irmãos, não fazem acepção de pessoas. Raça, tons de pele, onde, quando e como surgiu. Essa é uma discussão que tem desde a origem da raça humana. Ela tem surgido na cabeça dos homens, das pessoas. Como que o fulano é branco, o ciclano é preto, o tom da pele daquela, o tom da pele daquele jeito. É uma questão que tem surgido desde o princípio nas indiferentes raças humanas na face da Terra. Os cientistas já admitem também que não existe mais de uma raça humana. Isso também é bíblico, né? Exíodos 17, versículo 26 diz assim: de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos que já dantes ordenados e os limites da sua habitação. A Bíblia distingue as pessoas por povos, nacionalidades e não por sua cor ou por características físicas. Todos nós somos de um só sangue, de uma só origem, da qual? De Adão e Eva. Só existe uma origem à raça humana. Essa origem, ela provém de Adão e Eva. A genética humana, só existe uma raça humana na face da terra, que somos nós, os humanos, homens e mulheres. E aqui, Lucas, ao escrever, ele disse: esse único sangue provém de um só homem, que foi Adão e logo após Eva. Eu já li antes, Romanos 2,11 diz o quê? Paulo falando à igreja de Roma, ele diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então Pedro falou dizendo: por verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Primeiro Paulo fala à igreja de Roma e diz: olha, Deus não faz acepção de pessoas. Deus nunca olhou a cor da pele. Deus nunca olhou a raça tal, fulano tal. Pedro também, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele encontrou com aquele gentil, né? Quando o Espírito Santo levou ele lá em Atos capítulo 10, ele diz: na verdade, Deus não faz e nunca fez acepção de pessoas. Então, algumas teorias, como que surgiu então essas cores de peles? Dizem que Deus destinou os negros, por exemplo, como escravos. Sabe que muitos falam isso? Ah, o negro nasceu para ser escravo, o preto nasceu para ser escravo. E muitos até falam. Mas de modo nenhum, em todos os tempos, a Bíblia nunca falou isso. A ideia de escravidão, ao contrário, está longe da Bíblia. Está longe da palavra de Deus, está longe daquilo que Deus fala, aquilo que Deus provê. Bem, há algumas correntes dentro do cristianismo que acreditam nisso, nessa interpretação que os negros, que os pretos vieram e surgiram como escravos. Essa interpretação serviu de pretexto
para a escravidão no tempo da colônia, tantas outras nações, pelo fato que eles acham que Cão foi um dos filhos de Noé, foi um dos 3 filhos que Noé teve. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E num dado momento, o Cão, foi quando Noé saiu da arca, ele teve 40 dias dentro da arca, e depois, quando as águas baixaram, a Bíblia diz que ele plantou uma vinha, está lá em Gênesis, e ao plantar aquela vinha, ele produziu a vinha, e depois ele bebeu, né? Diz que ele embriagou-se, e ele ficou literalmente bêbado, e foi e deitou na tenda onde ele morava. E Cão, um dos filhos dele, ao ver o pai sem roupa, que estava deitado na tenda, ele foi e espalhou para os demais irmãos. E, no entanto, o Sem e o Jafé imediatamente entraram na tenda e cobriram o pai, a nudez do pai. E quando Noé, despertado do sono, da embriaguez, a Bíblia diz então que Noé amaldiçoou Cão por ter feito aquilo. E nós podemos tirar grandes lições sobre isso. Nós sabemos que você sempre deve cobrir o outro, nunca fale mal do outro, nunca espalhe a coisa ruim do outro. A Bíblia diz não primeiro para você. E foi o que Cão fez. Cão viu um erro e espalhou para todo mundo. E Noé, a Bíblia diz então que ele amaldiçoou. E com isso então veio mais tarde a teoria, o que muitos creiam, que os descendentes de Cão foram negros e automaticamente eles se tornaram escravos, e por isso a ideia da escravidão. Mas a Bíblia também não diz qual era a cor da pele dos filhos de Noé. Interessante que a Bíblia também não fala isso. Pura especulação acreditar que, por haver divisões de cores, de raça, tenha se originado nesse episódio da Bíblia. A Bíblia não afirma nada disso. Mas o mais importante é que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas e nem as distingue pela pele. Ao contrário, Deus, ele já trabalhou, ele sempre buscava uma nação, um povo com quem trabalhar. Por exemplo, Abraão, obviamente, escolheu como um determinado povo para levar a palavra dele. Depois de Abraão, ele escolheu as 12 tribos de Israel. Deus destacava entre aquele povo ou aquela nacionalidade, mas não encontramos dissensão baseados em cor da pele. Deus, sim, às vezes, ou ele sempre escolheu uma nação, um povo, para que representasse ele na face da terra, mas nunca pela cor da pele, nunca por ser tal raça melhor ou aquela, não. Ele escolheu sempre um povo, isso, aquilo. Nós temos um exemplo na Bíblia do Eutíope, é esse mesmo que Pedro foi evangelizar. E, curiosamente, esse Eutíope que a Bíblia fala lá em Atos, era o primeiro gentil, ou seja, um não-judeu, a se converter depois da formação da igreja em Atos dos Apóstolos. E até se tem ideia que provavelmente esse etíope era um negro, e que esse negro era um eunuco, era castrado, ou seja, alguém que jamais poderia ser admitido num templo dentro de Jerusalém. E bem provavelmente que esse etíope foi ele que deu início às primeiras igrejas na África, onde surgiram através do ministério desse eunuco, quando ele se converteu com a evangelização de Filipe. A Bíblia diz que quando esse Filipe evangelizou, e é prominente que seja da corte da rainha africana, e que esse Eutíope possa ter sido negro, de pele escura, né? E que ele talvez tenha iniciado a igreja cristã na África. Como poderiam também tantas raças surgir num espaço de tempo assim tão pequeno? Aí todos nós temos o composto químico responsável pelos dons da cor da pele. Isso se chama melanina. Pouca melanina, certamente ele vai ter um tom de pele mais clara. Ele que produz muita, certamente ele vai ter uma cor da pele mais escura. Isso tudo depende dessa melanina que eu e que você temos. Aquele que, digamos, se um preto casar com um branco, logo um filho vai nascer mulato, vai nascer moreno, ou vice-versa. Então, quando se juntarem duas raças diferentes, não vai talvez nem sair preto nem branco, vai ser uma cor mediana entre os dois. Isso é uma teoria evolucionista, o que crê no evolucionismo, que tudo ainda está em evolução. Certamente, um dos pais da teoria do evolucionismo foi Darwin. Então, eles creem que essa cor da pele, ela difere
justamente também pela alimentação que a pessoa faz, ou pelo sol, ou pelo clima, um clima mais frio, um clima mais quente. Por isso fala às vezes, os negros de cor pele, eles não suportam o frio. Sul do Brasil, né, eu vim de lá, tempos atrás se via poucos pretos, mais brancos, porque lá é um lugar muito frio. Já o norte do Brasil é quente, você quase vê poucos brancos lá, justamente pela cor da pele. Então muitos tinham essa teoria, se baseando nisso, que o frio e a alimentação, ela influenciava na cor da pele. Pessoas de cor branca ou negra, isso é errado, porque tanto o branco e o negro, eles vivem perfeitamente bem, tanto faz num lugar frio como num lugar quente. Tanto no sul do Brasil como no norte do Brasil, que é quente, e no sul do Brasil, que é frio. Então, essa teoria também cai por terra. Nem os japoneses, nem os alemães, nem os chineses, ou qualquer suas colônias que vieram para o Brasil, deixaram as características deles, né? Um estado que você vê inúmeras colonizações, que é São Paulo. São Paulo você vê japonês, chinês, alemão, espanhol, gringos, tudo que lado, mas eles não deixaram de ter a característica de um cruzamento de raça, como eu já falei antes, pode mudar a cor da pele. Um branco com preto pode virar mulato ou moreno, mas nunca jamais por um clima ou por uma alimentação. Então não tem nada a ver com a variação de pele. Isso também pode causar o quê? Doenças, pode causar deficiência alimentar, pode causar manchas na pele e levar até a morte. Por exemplo, se alguém não suporta o clima frio, pode levar até a morte. Alguém que não suporta muito calor, pode... você vê a pessoa branca, ela, quando vai à praia, ou pega sol, ela fica vermelha e descasca toda. Pode causar manchas na pele, mas nunca trocar a cor da raça. A raça negra não tem origem, quer elas climáticas ou pela nutrição. A segunda teoria que eu já falei, que possa ter surgido de Caim como um sinal de Deus, também não é essa teoria que veio de Caim, isso é pura especulação. Uma terceira teoria que surgiu na Torre de Babel. Diz que na Torre de Babel, ali sim o povo se multiplicou, se espalhou, mas ali surgiram os idiomas, as línguas, não a cor da pele. Quando todos se espalharam de um canto para o outro, foi quando surgiu a língua, mas não a cor da pele. Então, primeiro eles acham que é pelo clima, alimentação, outros acham que foi de Caim, outros pela Torre de Babel, mas nenhum nem outro a Bíblia fala. Algo que eu achei parecido foi quando o pastor Moraes, ele fez um estudo aprofundado, doutorado, sobre a origem e a cor da pele. E ele colocou 3 teorias, eu queria que tu acompanhasse agora. Ele usou a família de Noé, eu achei isso interessantíssimo. Já falei antes que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, os 3 filhos de Noé. Esse doutor no assunto, ele diz que pode haver um consenso, até bíblico, que esses 3, eles deram origem aos povos e às raças, as demais raças que surgiram na face da terra. Vamos primeiro lá ao Sem. Sem era um dos filhos de Noé. Origem de Sem. Origem aos árabes e israelitas, ou seja, então, segundo ele, com a família de Sem, a descendência de Sem, que foi um dos 3 filhos de Noé, veio os árabes e os israelitas, e com ele veio a cor da pele morena, que vieram os morenos. Depois veio Cão, segundo filho de Noé, gerou a Cuxê, ou Cuxê, raças coloridas, amarelas e escuras, povos da África, Egito e Etiópia, né? O meu tempo é curto e eu quero falar muito, eu acabo me atropelando nas minhas próprias palavras. Então, às vezes eu falo muito rápido e acabo me atropelando, que eu quero passar algo e quando vejo a hora passa e com isso me atrapalho. Mas, então, com Cão, que tenha surgido os povos africanos. Os eruditos até usam um texto bíblico lá em Jeremias, capítulo 13, 23, e diz assim: pode o etíope mudar a sua pele? Eles até usam esse texto, né, bíblico para confirmar que com Cão surgiu o povo africano, os demais povos. Jafé era o 3º filho. Ele deu origem aos brancos, ao povo europeu da Europa, né?
Então, em Gênesis capítulo 10, versículo 6, a Bíblia diz assim: os filhos de Cão, Cuxê, Misraim, Putê e Canaã. De Cuxê vem a cor negra, de Misraim os egípcios, de Putê os líbios, a esposa de Moisés, Zípora, que era sentida. Em Gênesis 10, 17 diz assim: o Eveu, o Arqueu e o Sineu. Um dos descendentes, eram esses de Cão, que era Sineu, que era um dos eruditos. Tem um consenso serem eles a origem dos chineses. Há os documentos da arqueologia, arqueológicos, encontrados no Egito, confirmam até estas origens, né? Eles, feitas, tinham a cor da pele branca, cabelos lisos e olhos azuis, os jafeitas. Relembrando, vamos lá então, de Sem vieram os morenos, de Cuxê e Cuxê vieram os de cor negras, árabes, israelitas e morenos. De Jafé vieram os mais claros, aos brancos, os europeus, né? De Cão vieram as raças coloridas, amarelas, escuras, África, do Egito, da Etiópia e assim por diante. E a explicação para toda essa variedade, veracidade, né, das cores, que as raças se cruzarem umas e outras cores, tantos tipos diferentes, nós sabemos que é a carga genética, né? Para a explicação de tudo isso, nós sabemos de uma coisa: Deus não criou tudo uniforme. Você pode ver as montanhas, elas têm o visual delas lindos, lindo, lindo. Mas não deixam o visual tudo de ser plano. Porque o plano, quando você está no plano e olha a beleza dela, é que faz o diferencial. Então Deus já criou essa uniformidade. Ele não criou tudo plano, Ele não criou tudo montanhoso, Ele não criou tudo mar, Ele não criou tudo terra. Ele fez essa diversidade para que nessa diversidade tu pudesse ver e contemplar a grandeza de um Deus que é criador, de um Deus que é criativo, de um Deus que faz as coisas assim maravilhosamente bem, numa uniformidade, numa beleza tão grande, quando Ele cria as coisas numa variedade plana e tão grande na face da terra. Adão e Eva, eles foram criados por Deus, do barro. Eles tinham uma cor rosada, rubra, porque era do barro. Eram da onde? Da argila. De lá que eles foram criados. Mas Deus carregou sua carga genética para que eles se proliferassem, para que eles se multiplicassem e as gerações se estendessem na face da terra, surgindo então a beleza do branco, do preto, do pardo, do moreno, dessas cores tão grande na face da terra que Deus carregou cada um com um jeito peculiar, com um moreno, com outro branco, com outro preto, com outro escuro, para ver a beleza e a grandeza de Deus. Mas todas essas raças, não existe nenhum privilégio para Deus. Todas elas são de peculiar grandeza para Deus. Todos são de igual modo grande, essencial, peculiar aos olhos de Deus, cada um. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele distingue os seus povos, a nacionalidade. Ele separa cada um com um propósito, com um objetivo, não pela raça, não pela cor, mas a cada um que Ele tem. Para terminar, Tiago 2, versículo 1 e 9. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque você fazendo isso, você comete pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Ele não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Deus te abençoe, você é especial. Louve a Deus pelaquilo que você é, pela cor da pele que Deus te deu. Dê glória a Deus, dê graças a Deus, porque Ele te fez ímpar, único, soberano, porque você é especial para Ele.